Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Parábola do Servo Vigilante. Livro base para essa ministração é o livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 40, que nos diz: Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Que ele venha na segunda vigília, que na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A parábola do servo vigilante fala sobre a importância da vigilância. Os servos de Cristo devem estar sempre preparados para o retorno do seu Senhor. A parábola do servo vigilante, que está registrada no que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 40, e também há um texto paralelo no que diz respeito no livro do Evangelho de Marcos, que se harmoniza ao significado dessa parábola de Jesus. Capítulo 13, versículo 33 ao 37. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus Cristo exalta os seus seguidores a estar com seus lombos cingidos e com suas lâmpadas acesas. Amém? Na parábola do servo vigilante, Jesus diz que os crentes devem ser como os servos que esperam por seu Senhor que foi a uma festa de casamento. Atentos, esses servos rapidamente abrirão a porta quando o Senhor voltar da festa. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, Jesus também diz que aqueles que agem assim, como servos vigilantes, são bem-aventurados. Sobre estes, o Senhor Jesus faz a maravilhosa promessa. Amém? Em verdade vos digo que ele, o Senhor, se cingirá
e os fará assentar à mesa. E, chegando-se, os servirá. E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 37 e 38. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O contexto da parábola do servo vigilante. A parábola do servo vigilante faz parte de um capítulo que registra um longo discurso de Jesus perante uma grande multidão, incluindo seus discípulos, no que diz respeito do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Na primeira parte de seu discurso, o Senhor Jesus se dirige especialmente aos seus discípulos, provavelmente um grupo maior que os 12 mais próximos. Já na parte final de seu discurso, Jesus se dirige à multidão. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Inclusive, nesse mesmo discurso, Jesus contou outras duas conhecidas parábolas. A parábola do rico insensato, no que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 e capítulo 21. E a parábola dos dois servos, no que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 42 ao 46. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A primeira parábola fala sobre a tolice de depositar toda sua confiança nas coisas passageiras deste mundo. Nesse sentido, encontramos um contraste entre o homem rico e tolo dessa primeira parábola e o servo vigilante. Enquanto o homem tolo está com seu coração na terra, o servo vigilante está com seu coração no céu. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Já a segunda parábola enfatiza o mesmo ponto da parábola do servo vigilante. Ela destaca que o servo bom é aquele que age com vigilância, comprometimento e prudência. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Explicação e significado da parábola do servo vigilante. Como já fica claro, a parábola do servo vigilante é uma lição sobre a vigilância. Isso é evidente em cada frase da parábola. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, Jesus diz que o servo vigilante tem o seu lombo cingido. Essa expressão faz referência ao costume da época. As pessoas, naquele tempo, usavam longas túnicas que dificultavam seus movimentos. Então, elas usavam um cinto que mantinham suas vestes acima dos joelhos, para possibilitar agilidade na execução de seu trabalho. Portanto, estar com o lombo cingido significa estar vestido de modo adequado para poder agir prontamente. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aplicando essa metáfora à vida espiritual, o servo vigilante é aquele que está sempre
preparado para receber o Senhor. É aquele que está sempre pronto para agir pela causa do reino de Deus e servir ao Senhor de forma adequada, aguardando diligentemente sua volta. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, Jesus diz que o servo vigilante mantém sua candeia acesa. Naquele tempo não havia luz elétrica e as candeias eram essenciais para enxergar durante a noite. Se um servo não estivesse com a sua túnica cingida e com sua candeia acesa, ele jamais poderia abrir a porta para o seu senhor de madrugada, pois certamente ele iria tropeçar no escuro. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em ambos os casos, tanto em relação às vestes, como em relação às lâmpadas acesas, a parábola indica a necessidade do compromisso em servir, a necessidade de preparação para receber o Senhor. Nesse ponto, há o mesmo princípio ensinado na parábola das 10 virgens, no que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, na parábola, Jesus diz que o servo vigilante será graciosamente recompensado pelo Senhor, no sentido de que o próprio Senhor servirá os seus servos. A invenção de papéis é impressionante. Essa é uma cena impensável do ponto de vista humano. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas, durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus deu uma verdadeira aula sobre o significado de servir. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. O Senhor tomou o lugar de servo e as implicações finais de sua obra poderão ser vistas em toda plenitude na ocasião de seu retorno, quando ele acolherá seus servos bem-aventurados nas bordas celestiais. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O servo vigilante está sempre esperando o Senhor. Alguém pode perguntar: quando o Senhor virá? Apesar de terem como certa a volta do Senhor, os crentes não conhecem a resposta dessa pergunta. Por isso, os crentes genuínos são servos vigilantes, pois eles estão prontos a receber o Senhor em qualquer vigília da noite. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 38, os judeus tinham o costume de contar as horas noturnas, dividindo a noite em 3 vigílias, enquanto os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas os servos vigilantes estão sempre prontos em seus postos a qualquer vigília da noite, enquanto aguardam o retorno de seu Senhor. Por isso, eles são verdadeiramente bem-aventurados. E aqui Jesus conclui a parábola trazendo uma lógica semelhança à mensagem de outras de suas parábolas. A parábola
do ladrão, no que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 44. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A ideia é que se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ele conseguiria proteger sua casa. Da mesma forma, os servos de Cristo não sabem a que horas o seu Senhor chegará. Então, como bons servos vigilantes, eles devem estar sempre preparados. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.